Fala galera que nos acompanha através das redes sociais, estamos no ar com mais um episódio do Camaleão Cast. Hoje celebramos o 10º episódio do Camaleão Cast. É um episódio muito especial, mais do que especial. Hoje trazendo aqui a nossa base o cantor Netinho do Forró, o vaqueiro cantador, ele que representa Itororó por esse Brasil afora. E nós vamos trocar um papo bem legal, bem descontraído. E é isso. Mas antes disso, roda a vinheta. Meu xará, Netinho do Forró, seja muito bem-vindo à nossa base. Eu não sei se eu falo xará, não sei se eu falo Netinho, não sei se eu falo Neto. Como mas você quiser. Seja bem-vindo, viu? É um prazer enorme te ter aqui conosco pra gente trocar essa ideia, bater esse papo, falar de música, a música que nos move, a música que nos leva para lugares longínquos. E é um prazer ter você aqui nesse 10º episódio do nosso Camaleão Cast. Muito bem-vindo. Que bom que eu tô sendo o 10º, né? Camisa 10. Xará, eu que agradeço por tudo. Parabéns pela iniciativa. Eu sei que ninguém anda só, eu sei que tem toda uma produção por trás de qualquer projeto. E aqui não é qualquer projeto. Hoje se trata de visibilidade falando, de internet, na verdade. E hoje quem não é visto não é desejado, né? Então eu te parabenizo primeiramente, você e tua equipe, que Deus abençoe. E eu estou aqui para tentar ajudar de alguma forma. É mais informação, é mais entretenimento. E é como tu disseras, eu sou de Itororó e não nego as minhas raízes. Eu posso estar bem longe daqui. Talvez, se alguém não tivesse me levado, talvez eu não soubesse ir. Mas saber voltar, com certeza eu não erraria o caminho. Eu sou de Itororó e vou ser sempre de Itororó e vou estar sempre representando a minha terra, a nossa terra, que envolve Itati, Rio do Meio, toda a zona rural. Enfim, eu sou apaixonado por Itororó. Estou às suas ordens. Faça o que quiseres comigo. Coisa boa, nós já começamos esse papo muito legal com ele falando poesia, né? Isso é poesia. E que bom ter você aqui conosco. Nós sabemos da sua trajetória, o quanto você é importante para a nossa música, para a nossa cultura, né? E eu não falo nem regional, eu falo nacional. Você que é um artista nacional que já participou de programas, né? Como o Raul Gil, já andou por esse Brasil afora, sabe muito bem do que eu estou falando. Como foi para você começar na música? Eu sei que você já nasceu, como Carol esteve aqui e falou assim, não, Netinho, eu já nasci, né, na música, mas como foi para você esse estalo? Falou, vou. Eu fiz sobre as TVs, eu fiz Raul Gil, fiz Gugu, fiz Gazeta, fiz Canal Rural por 5 vezes em São Paulo, fiz Mano Velho, Mano Novo, fiz Rádio Imprensa. Eu passei em São Paulo na época, eu fiz 3 turnês, cada uma com 10 shows, foram 30 shows foram 30 shows no decorrer. Fiz também o Forró Bodó em Fortaleza, Tony Nunes também. E enfim, todas essas passagens sempre dizendo, eu sou de Itororó, né? E o começo de tudo, você já começou me apertando, né? Começo de tudo não é fácil, Xará. Mas é como tu disseras, eu nasci artista, a gente nasce artista, não é nós. O artista ele nasce, né? E eu sou de uma família dotada de um meio artístico. Minha avó dizia que os nossos ancestrais já tocavam em filarmônicas, né? Já compunha músicas, canções e tal. Então, antes de mim vieram outras pessoas que me deram segmentos. Antes de mim veio Mailton, veio Magilson, veio Milton, veio Marli, veio Lene, veio Claudeir, veio Jussara. Tudo isso aqui é da família, tá? Veio Elton, veio Josiane, hoje tem minha filha. Minhas filhas, que Maria Flor também já canta, e Heitor já é invocado com bateria, mas puxou o pai, né? E também o avô da parte do pai. Minha família, às vezes eu posto alguma coisa assim, eu falo que a arte na minha música está no sangue, né? Mas no início não foi fácil. Eu nasci mesmo no meio artístico, mas eu espero que a gente tenha um tempo suficiente, eu não sei como Sim, que é, sim. né? A gente pode ficar à vontade. Então, obrigado. Eu vim, mas meu pai trabalhava nas fazendas dos outros, né? Meu pai era vaqueiro, também era celeiro, mas não gostava de exercer a profissão de celeiro e sim de vaqueiro, então ele vivia de fazenda em fazendas, trabalhando para
as pessoas da época. Então a gente vivia assim como nômades, né, como ciganos, sem moradia fixa. Um tempo em uma fazenda, um tempo em outra e outra. Mas eu já despertava em mim a arte, né? Eu já fazia vestes de vaquejada quando eu corria boi, quando vaquejada era esporte de pobre. Sim. Hoje só correm os playboys e muitos playboys não sabem montar nem numa porca, né? Mas tudo isso é uma conversa para daqui a pouco. Mas a verdade é que eu não entendia que, como é que se diz? Hoje, que a vaquejada, que o vaqueiro seria tão especial, seria tão sucesso como é hoje. Quando eu sou um dos mentores do projeto, né? Mas voltando lá ao passado, foi quando eu vim para a cidade, minha avó me trouxe para eu estudar, vou levar esse menino para a rua para ele não ficar analfabeto, não sei o quê, aquelas coisas todas, e me trouxe para Itororó, de volta para Itororó. E ali eu fiz primário no Colégio do Bandeira, Colégio Dona Geni. Mando um abraço a todos os professores, muito obrigado pelos ensinamentos. Foi quando eu fui para o Getúlio Vargas, que hoje é CETEP, não é isso? É isso. E lá eu conheci uma gangue, né, como o Ney. Mandar um beijo para Ney, ele deve estar ouvindo a gente de qualquer parte. Ney é um grande músico aqui de Itati, meu amigo querido, já me deu a honra de tocar comigo, de fazer as camas para que eu pudesse deitar, né? Isso é muito bom. Ele não tá aqui não. Tá não, mas onde ele estiver, ele vai assistir. Mandar um beijo para ele, para todo o povo, na época da pichotagem, para você que é um grande artista. Obrigado. Né? Enfim, Itati e Tororó é ousado, né? Um celeiro. Então é assim. Então ali eu conheci Geraldo, Alemão, Itamar, Amauri, Claudinha, Adelmo, Gilmar Arara, Gilvan Truvão, Olival. Ali nós montamos uma banda de brinquedo. Eu acho que alguns deles levaram como realmente brincadeira. E eu falei, não, é aqui que eu vou ganhar o meu sustento, é aqui que eu vou sustentar um dia uma família. E ali acho que já saía dos meus poros uma vontade de ser alguém musicalmente falando. E esse projeto durou alguns anos, eu fui o primeiro a sair, eu fui para uma banda de Tapetinga chamada Banda 1, já uma banda de muito nome, eu era o único calouro e aprendi muito também. Mas lá, Xará, para concluir o Cometa Som, uma vez nós ficamos sabendo que o RPM, que era estouro na época, estamos falando aqui de 85, 86, ia tocar em Conquista e, consequentemente, ia tocar em Itabuna, ia passar por Itororó, né? E nós ficamos no jardim ali em Henrique Brito esperando. Na época era Jardim da Caçola mesmo, hoje é Jardim Henrique Brito. E aí nós ficamos esperando a manhã inteira. Esse carro passou à tarde, veio aquele ônibus todo bonitão, todo pretão assim, né? E aí eu sei que eu fiquei olhando assim, olhei até o ônibus sumir. E eu pensei alto, eu falei, eu vou ter um carro igual a esse. E aí alguns dos meninos, né, por resenha, o que ele falou, o que ele falou? Eu repeti. Falei, eu vou ter um carro igual a esse. Eu já tive 5, né? Então Deus estava ali profetizando a minha vida, né, desde pequeno, que um dia eu seria alguém. E eu sempre disse para minha equipe, eu vou ser alguém. Eu vou vencer. Era algo... Carolina me fala isso desde pequenininha. Papai, quando eu ficar famosa. Papai, quando eu ficar famosa. E eu gosto disso, sabe? O burro de carroça, ele tem alguns defeitos, mas ele tem uma qualidade. É tampado nele aqui os lados para que ele olhe só para frente. Então, na época eu era um burro de carroça e me sinto muito feliz de ter me tornado esse burro de carroça, de não ter perdido o foco. E me tornei, falo com pureza de alma, sem tirar os meus pés do chão. Eu não vou mudar nunca o meu jeito. Mas eu consegui ser, na música, o maior representante que Tororó já teve. Espero em Deus que venha outros, mas eu consegui ser. E eu quero, por onde quer que eu passe, eu quero divulgar Itororó. E aí na sequência eu fui para Itabuna, para a Banda Imaginação, Banda Brasa, Mac 5, Joex, Showcante, Intensidade, Banda 1, voltei para Status, voltei para os Brasas, fiz cachês no Veracruz. Nunca quis ir para o Lordão, porque o Lordão sempre foi cocó, então eu não queria ocupar assim, espaço de coadjuvante e tal. Mas enfim, fui back vocal de um dos maiores forrozeiros do Brasil, que é de Gamão Branco, aprendi muito com ele, sou muito grato a tudo que ele me ensinou. Eu sempre brinco com ele que as coisas boas dele eu copiei, as ruins eu deixei com ele, né? E até que eu conheci, quando eu queria parar na música, eu conheci Duda da Passira. Através de um cara de Itati, eu conheci Duda da Passira, um cara que eu amo demais, chamado William Leal, um grande profissional, né?
O William tem muito a ver, assim, com a marca Netinho do Forró. Ele tem toda uma história. Ele, Roberta, Pedro Bahia, Elton Oreão e Lourão. Essas pessoas acreditavam na marca Netinho do Forró. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer. E o William, de tão acreditar, que embarcou numa aventura minha de ir para Pernambuco para ficar 2 meses, ficamos 8, né? 8 meses em Pernambuco. E às vezes que eu queria vir embora, ele acordava no outro dia, eu amanhecia com a mala arrumada, e ele falava assim: você vai embora, e o seu sonho? E os que não gostam de você em Tororó? Vai ver você chegar como derrotado? Então ele me dava força, né? Manda um beijo para ele, para Polly. Enfim, eu sou muito grato a tudo isso. E você falou de William Leal aqui, para você ver a importância de Itati, né? Em todos os meios, em todos os Aqui lugares. tá presente na minha história, né? Presente. Lourão, William. Lourão, William. E mandar um abraço também, estender um abraço a William Leal, a Lourão, né? Grandes referências para nós. Eu, pequeno, lembro como se fosse hoje, naquela garagem de Zezinha, a Pichotagem ensaiando, eu ia assistir o ensaio da Pichotagem com o Lourão, aquela garagem apertadinha, quente, Seis Dendê, né? Ceissa, Dendê, Nau. Nau. E Isso aí. tava conversando até com vocês essa semana, né? E eu tinha enviado o link da entrevista de net, né? E ela tava falando que em Tororó acontecia muito isso e tal. Ceissa é minha prima, manda outro abraço para ela. Na entrevista passada eu mandei um abraço sua prima, da minha Ceissa. prima carnal. E estendendo outro abraço para ela, para toda a galera da Pichotagem, né? Que também representou Itati por onde foi. Neto, essas bandas que você passou, que você tava falando, eram todas bandas baile? Todas. Todas baile, né? Todas. Banda de baile, Xará, é um alfabeto para qualquer artista. Eu estava conversando ontem mesmo com o Zé Honório, um dos maiores cantores que a Bahia já teve e tem, né? Quem não conhece, seu moço, eu venho de longe, né? E Zé, ele já cantara lá no Tropical Music, depois ele foi pro Tapajós, Papaléguas, eram as bandas, eram os bichos papões da época, né? Era Tapajós, Papaléguas, Netinho do Beijo, Banda Beijo, na verdade. E Zé também passou pela Imaginação. Quando o Luiz Caldas saiu do Imaginação, o próximo cantor fui eu, né? Luiz Caldas aconteceu nos anos 80, ele fazia... ele cantou com Rose Banda em Jequié, se não me falha a memória, não tenho certeza. Mas ele cantou muitos anos no Imaginação. E quando ele saiu, ele foi direto para o Tapajós, em Salvador. E anos depois ele aconteceu. E a banda Imaginação ficou com essa lacuna. E foi quando eu entrei, né? E então, Imaginação muitas vezes tinha... Quando a gente fazia turnê no Rio de Janeiro mesmo, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Macaé, Búzios, Itaperuna, aí o pessoal apresentava assim, a banda que revelou Luiz Caldas, né? Então... Olha que privilégio. Aquilo pra gente era privilégio e uma obrigação também de fazer bem feito, né? Responsabilidade. Mas todas essas bandas que eu passei foram bandas de baile, né? Aí você pergunta, tem saudade de todas? Tem. Faria tudo de novo? Faria, né? Comecei no Cometa Som, depois eu fui pro M19, depois Banda 1, depois Imaginação, depois McFarlane, depois Joetes, depois voltei pro Imaginação, fui pros Brasas, voltei pros Brasas, pro Imaginação, passei por lá 3 vezes, voltei para Status, fiquei na Status por 3 vezes, 2 vezes como cantor e uma como produtor, né? Road também, naquele tempo não tem os privilégios que os produtores têm hoje, Tem só hoje, né? de determinar. Naquela época eu tinha que ir também para a briga, que Bruno também vai para a briga, né? E depois surgiu Mão Branca na minha vida, né? Por 2 anos, e depois eu voltei a fazer baile, né? Aí depois já surgia, quando eu saí dos Brasas, que eu já vim embora, eu estava muito chateado com o meio artístico, né? Eu nunca concordei com a podridão do meio artístico. Vou falar até aqui, olhando muito sério. Eu não concordo com a podridão que existe no meio artístico. Eu não concordo. Não vou concordar nunca. É por isso que eu não vivo em todos os lugares. Eu não saio da minha casa, porque é muito grave. É muito tapinha nas costas e faca do outro lado, entendeu? É verdade. Eu tenho uma banda, está há 20 anos comigo. O propósito que eu fiz para todos foi assim, vamos envelhecer juntos. Já temos 21. Espero que a gente consiga mais 21, né? E eu sou muito grato ao que Deus tem feito comigo. O meio artístico virou um meio de competição, onde todo mundo quer pisar em todo mundo, e eu nunca concordei com isso, sabe? Acho que é por isso que Deus me deu um lugar ao sol e vai continuar abrindo portas para mim. Eu sou do tipo, Xará, que quanto mais eu caio, mais eu tenho força para levantar. E acho que é isso que me sustenta.
Quando todo mundo pensa que Netinho do Forró acabou, tá morto, Bruno sempre fala isso, né? Quando a gente tá viajando, tá sempre comigo. Ele fala, cara, eu te admiro pra caramba por uma coisa que tem com você. Quando todo mundo pensa que você tá arrebentado, tá acabado, tá de galinhota, você aparece de Hilux, né? Aí eu falo, é porque os carros são parecidos, né? Mas é isso, isso. É a Deus... famosa Fênix. Eu usei essa frase há muito tempo. Eu não vou citar nomes, mas eu passei uma vez quando eu estava arrebentado, quando a gente ficou ruim, eu, Pedro e Naldo, né? A gente entrou numa falência terrível e nada dava certo. Já depois do estouro, né? Sim. E eu estava passando para academia. Eu tinha separado também da mãe de Carolina, a Beta, manda um beijo para ela, me ajudou muito. Outra pessoa, já falei aqui o nome dela, Sim. né? E eu tinha perdido assim quase que tudo na minha vida, menos o talento, né? E eu passei ali na Floema e tinha umas pessoas comentando sobre mim. Eu dei bom dia, eu tava indo, sempre faço academia muito cedo. E aí alguém falou assim, Netinho tá acabado, né, velho? Aí o pessoal falou assim, alguém falou assim, não, mas a ferramenta dele tá dentro dele, né? Aí alguém falou assim, ele não é fênix para renascer da cinza. Aí quando é o primeiro degrau que Deus me fez subir, eu escrevi no ônibus, Fênix é lenda, Jesus Cristo é realidade. Essa pessoa nem imagina que eu escutei isso, mas eu tenho certeza que ele leu lá no ônibus Se tocou. e tem certeza que Jesus Cristo realmente é realidade. Lembrando que nós estamos no ar através dos nossos patrocinadores Império Autopeças, Brito Burger e Cello Mix Produções. Hoje é muita história, muito papo bom. A gente já começou bem, com várias histórias até emocionantes, né? Que nos emociona mesmo. Quando a gente fala de música, a gente se emociona. O que o William Leal falou para Netinho, quando ele falou aqui, eu me arrepiei, porque é uma injeção de ânimo que a pessoa recebe, que é aquele choque de realidade, fala, não, poxa, eu tenho que recalcular minha rota, não vou desistir. Mas já pensou em desistir. Como todo mundo um dia pensa em desistir, está num projeto, pensa em desistir, mas o que vai levar você a lugares que você nem imagina é a sua persistência, a sua dedicação, a sua força de vontade. Viu, Robério? Um abraço também, Robério, Top da Rocha, aqui nos nossos estúdios. O Roberto já me mostrou até música já hoje. Já mostrou até música pro homem Beijo, hoje. Roberto. Então é isso. Netinho, eu te admiro muito. Obrigado, cara. Não falei isso ainda aqui, mas é hora de falar. Muito Acho que é obrigado. hora de falar. Você não lembra, eu tenho certeza que você não lembra. Mas eu me recordo que em 2005, se eu não me engano, meados de 2005 para 2006, eu estava com minha turma, eu fazia a quinta série aqui. Eu estava com minha turma e com a professora Isabel, professora de inglês, em Tororó. Ali perto, próximo à delegacia, tinha um estúdio. Sim. E Bel levou a gente para gravar uma música em inglês lá. No estúdio de Pedro Henrique, né? Pedro, eu não me lembro exatamente, Era o mas acho dele. que, né? Né, Ney? Era Nem, de Pedro nem Henrique. chegou, olha, gente. Nem chegou. Nem chegou, tá aí. Chegou, que bom. E aí a gente estava ensaiando, né, para cantar, entrar com a voz e tal. Aí chegaram uns colegas para mim, aquele ali é Netinho do Forró, aquele ali é Netinho do Forró, aquele ali, ó. E aí aquela ansiedade de criança de conhecer Netinho do Forró, referência, né? A minha beleza realmente atrai, né? Atrai aí, ó. Vai vendo. Acho que isso aí é natural dos netos, né? Essa beleza. Com certeza. Se saiu bem, hein? É natural dos Aí. netos aí, essa beleza Se saiu bem, né? espetacular. E aí os colegas, rapaz, Netinho do Forró ali, Netinho do Forró. Eu falei, cadê, moço? Quem é? Quem é? Porque eu nunca tinha visto pessoalmente. Eu só tinha escutado e visto falar. Só que eu já admirava, Obrigado. né? E aí é ele. Pouca hora, tu entrou no estúdio. Aí eu falei assim, vou pedir um autógrafo. Era coisa de criança, mas uma coisa de criança que já tinha uma noção, que já admirava, né? Ele não lembra disso, não. E aí eu peguei um papel e uma caneta e fui até ele. E ele prontamente, né, humildemente, fez a dedicatória e assinou. Hoje, eu não sei por onde anda esse autógrafo. Vamos encontrar pra gente postar, né? Vamos encontrar pra gente postar. Eu me lembro vagarosamente, eu me lembro da equipe de estudantes. Sim. Mas assim, necessariamente você eu não me lembro, mas que realmente dos estudantes eu me lembro. Sim. E aí eu peguei aquele autógrafo, trouxe para casa. E aí vim
mostrando para Deus e o mundo um autógrafo que eu tinha recebido de Netinho do Forró. Então, a importância daquele autógrafo para mim era grande, Sim. né? E aí, Imagine a importância para quem estava assinando, hein? né? Aí que tá o negócio. E aí eu paro e vejo hoje, depois de mais de 20 anos Mais de 20. depois, A marca Netinho do Forró faz 21 anos agora. e eu olho para isso e penso, hoje eu estou de frente com ele, não apenas pedindo um autógrafo, mas entrevistando de frente, né, com um dos artistas Obrigado. mais famosos do Brasil. Isso para mim é uma honra, Obrigado, né, Xará. te ter aqui na nossa base. Muito obrigado mais uma vez. E é isso. São tantas histórias, o mundo gira, né? E eu digo, não desacredite de você, Nunca. não deixe de sonhar. Nunca. O sonho pode ser real. Prova viva, eu estou aqui de frente ao homem. Lembrando mais uma vez que estamos no ar através dos nossos patrocinadores Brito Burger, Tchela Auto Mix e Império Autopeças. Brito Burg vai mandar lanche? Não. Rapaz, acho que já chegou nos nossos estúdios aí, lanche do homem. Eu tô dizendo que chega, depois a gente vai mostrar aqui. Chega tudo. Ah, inclusive até Fena já chegou aí. Rapaz, falar em Fena. Falar em Fena é falar de responsabilidade, de carinho, né? De precisão, né? Nós viemos para aqui e o carro é automático e eu esqueci a chave do carro em casa. E você percebeu que o carro ali eu desliguei e fiquei ao léu, né? Simplesmente o Bruno ligou para a Fena e ele veio trazer a chave do carro aqui. Se trata de quantos quilômetros, né? Se trata de 22, né? 22 quilômetros, né? Então um beijo para a Fena e que quem quiser andar de mototáxi é só Só ligar. ligar pro homem. Para o FB, o homem de Sil Farley. Mandar um beijo para Sil Farley, meu grande amigo querido. Xará, Senhor, como foi pra você? eu gosto dessas perguntas. Como foi para ti? Como foi? Acredito que tenha sido bom. Como foi pra você estar à frente de um dos maiores apresentadores do Brasil, que foi Raul Gil, participar daquele banquinho do Raul Gil? Como foi pra você? Xará, foi bom, né? Foi bacana, foi divino, foi maravilhoso, foi algo de uma realização, digamos assim, mas eu sabia que eu ia estar ali. Ele me fez essa pergunta. Seu Raul hoje ele passa por problemas já de uma certa idade, né? Mas eu desejo muita saúde para ele. Seu Raul realmente é um dos maiores apresentadores do Brasil. Tive com o Gugu, não tenho Deus o tenha, mas não foi a mesma coisa, né? Seu Raul ele respeita o artista. O artista, né? Né? Seu Raul, agora mesmo em São Paulo eu conheci um colega de Rick Valles, que para mim é um dos maiores cantores do mundo, Pra mim também. né? E Roger Miller. E ele disse a mesma coisa para mim, que seu Raul ele respeita o artista, independente do seu degrau. Então, quando eu fui para o Raul Gil, eu fui muito agraciado por Deus, porque de onde eu saí, de onde eu vim, né? E onde eu estava naquele momento. Eu estava de frente com um dos maiores do Brasil, né? Como tu acabou de dizer. E a grade que eu peguei no dia era Titãs, Calypso, Tenório Praense, uma dupla caipira, Alan e Aladim, todo mundo conhece. Sim. Gian e Giovanni, todo mundo conhece. Beto Jamaica e Reinaldo Terra Samba. Né? Então eu fui agraciado numa grande grade. É tanto que depois que eu fiz, eles passaram a me ligar direto e eu perguntava quem é a grade. Aí falava fulano, fulano, fulano. Então eu não vou. Né? Eu só vou depois, quando eu tiver mais tempo e tal, pererei parará. Mas como é estar diante de Raul Gil? Quando ele me perguntou, Netinho do Forró, como é estar no Raul Gil? A mesma pergunta que você fez. Falei, seu Raul, é gratificante, é algo de uma realização imensa. Eu só vi o senhor pela TV, cresci vendo o senhor, né? E hoje eu estou aqui, de frente a frente com o senhor e divulgando o meu trabalho, sendo anunciado para o senhor. Agora, assim, eu sabia que eu ia chegar aqui. Aí ele falou assim, foco? Eu falei, foco. Eu sempre trabalhei na certeza de que eu chegaria a algum lugar. Uma vez um político, não vou citar nomes, uma vez um político da nossa cidade, que governou a nossa cidade por um tempo, ele mandou que eu saísse do gabinete, que eu era um moleque. Tipo assim, tire esse moleque daqui. Porque ele me contratou
E na saída da prefeitura, que ele me deu a palavra dele, eu achei um contrato para que eu fosse para Bom Jesus da Lapa e, daqui a pouco eu me lembro do outro lugar. Eu faria 2 shows na mesma noite, uma cidade antes da Lapa. Uma dobradinha. Isso. E o rapaz Raildo, de Gordo da Granja, irmão de Roberão, Riacho de Santana, Lapa e Riacho de Santana. E eu falei, eu não posso fechar com você, que eu acabei de fechar com o prefeito. Ele falou, não vai dar certo isso aí, moço, não vai dar certo. Eu falei, eu já dei minha palavra. 15 dias depois eu voltei para resolver com ele, ele disse que não tinha falado aquilo para mim. E aí eu falei umas certas coisas para ele, que eu não tenho medo de político, né? Não devo nada a eles, nenhum deles, né? E eu falei, o senhor acaba de me dar um prejuízo de X. Aí ele falou, eu não acertei nada com esse moleque, tira ele daqui. Aí eu falei, moleque é o senhor, né? Eu trabalho. Aquele dia ali, Xará, me deu garra para que eu não desistisse. Botei um embornar nas costas e falei, agora sou eu e Deus. E ele, sem saber, me deu forças demais para que eu lutasse. Eu olhei para o palco do Fete Sol e falei, eu ainda vou subir aí, no horário nobre. E Deus fez com que eu fizesse isso. Honrou. Então, assim, quando eu falei a princípio, quanto mais me derrubam, mais eu me levanto, né? Quanto mais me perseguem, mais eu caminho. Eu sou de partir para cima, eu não sou de desistir. Falo para Carolina todo dia isso, para Heitor, para Maria Flor. Sejam igual, copiem as coisas boas do pai de vocês, né? Porque se o cara for me perseguir achando que ele está me derrubando, ele está ferrado. Eu só vou crescer, né? Então o seu Raul, ele me desejou muita sorte. Eu quis voltar no programa dele outro dia, mas ele saiu das emissoras, montou um programa igual esse seu aqui, no YouTube e tal. E agora eu estou visitando São Paulo novamente, quem sabe eu não vá visitá-lo, né? Sabe, né? Quem sabe. E em Fortaleza também, da mesma forma, fui muito bem recebido. Fui apresentado por um grande empresário chamado Delmiro Caracas, e também por Dorival Dantas. E quem trouxe Dorival Dantas para essa região aqui fui eu e o William Leal, né? E, enfim, somos amigos hoje. Deus tem feito maravilhas na minha vida, e estar com o Raul Gil foi uma delas. Qual foi a música que tu apresentou lá? Volta a Sorrir. Volta a Sorrir. Volta a Sorrir, eu fiz Volta a Sorrir. Volta a Sorrir é de Fábio Leal, né? Essa música que eu fiz agora do Trabalho Novo, eu sei que a gente vai falar dele lá daqui a pouco. Sim. Também é de Fábio. Fábio é um compositor que Deus criou para mim, né? Tudo que eu fiz de Fábio foi sucesso. E eu tinha feito, quando eu ainda não era ninguém artisticamente, eu entrei com um diploma de vaqueiro, né? E aí veio Égua Amarela e tantas outras canções. E quando nós ficamos distantes por 2 anos, eu e Fábio, 2 bicudos não se beijam, né? Ele dizia que eu não ia fazer mais sucesso porque ele não ia mais compor para mim. E eu falei, agora eu vou provar ele que eu vou fazer. Aí Bahia lançou um projeto, beijo para Pedro Bahia, Marley também, lançou um projeto para Bom Jesus da Lapa, né? E simulou um projeto ao vivo, e eu estourei com Mala Pronta e Dundeira Arirum, que agora teve um outro artista, Teuzinho, que regravou também, está sendo feliz também. Essa música é abençoada, como todas são. Sim. E aí, Fábio, eu cheguei uma vez de Minas Gerais, e aí disseram para mim, Roberta disse para mim assim, Fábio te ligou aí. E aí quando foi mais tarde, ele ligou novamente, nós marcamos um encontro na casa dele, uma terça-feira para almoçarmos juntos. Eu ainda falei para ele assim, agora tu me convida para almoçar, mas tu leva os filhos de rapariga que estavam falando mal também de mim. Porque quando o artista acontece, Xará, ele não tem nada, só o talento, mas os investidores vêm para cima. Então o Fábio começou a ver o ônibus para cima e para baixo, ele achava que tudo era meu e nada era meu. Só era meu ali a voz, né? Depois que eu trabalhei, comprei tudo, mas não era meu. Mas aí eu fui na casa dele e ele me mostrou, ele falou, vem que eu tenho algo para te mostrar. E quando ele começou a mostrar, eu volto a sorrir, né? E ele falou assim, essa aqui a gente vai estourar de novo. Arrepiou. E eu fui parar no Raul Gil. Se for pra chorar, eu choro. Top. Bora fazer ela, Xará? Bora. Bora lá. Bora fazer. Cadê Ney? Já foi buscar o lanche? Não.
Como é o nome do patrocinador? Brito Burger? Brito Burger. Brito Burger. Volta a sorrir. Uma das músicas que mudou a minha vida, né? Volta a Sorrir foi... Não menosprezando as outras, né? Mas Volta a Sorrir, ela tem 12 anos e ela continua sendo a abertura do show e o fechamento do show. Você já foi minha novela, a mais pura das donzelas, quase não sai. Foi musa e rainha dos meus pensamentos, e até dor já foi lamento. Na fonte você foi minha inspiração, fui seu vaqueiro, fui seu peão. Das coisas mais lindas que eu já vi na vida, Itati é uma delas, e Tororó também, eu do meio. Mais perto as mãos, se for pra chorar, eu choro. Se for pra te ter, eu quero. Se for pra te ver feliz outra vez, volta a sorrir. Se for pra chorar, eu choro. Se for pra te ter, eu quero. Se for pra te ver feliz outra vez, eu volto a sorrir. Show, menino! Linda, que né? coisa linda, Essa música é velho. linda Que coisa demais. linda. Volta a sorrir. A música mudou muito a vida de muita gente. Ajudou a criar a Carolina, tá ajudando a criar a Maria Flor e colaborando com o Heitor. Colabora. Xará, você esteve em São Paulo recentemente, né? Na gravação do Fiquei uma semana DVD. lá. Gravação do DVD do Rasta Chinela. Outra banda de grande nome, acredito que uma das maiores bandas de forró do Brasil. Sim. E você melhor do que ninguém para falar como foi essa viagem, para você participar desse DVD Uma também. bagunça Né? da peste. Foi bacana, foi jóia. Marley resolveu levar o escritório todo para São Paulo, né? Nós somos numa equipe de 64 pessoas, incluindo técnica, montagem, músicos, profissionais, filmmakers, enfim. Foi muito bom. Nós fomos com uma carreta e um caminhão e também um ônibus, e mais um carro pequeno. Aliás, 2 carros pequenos. Nós ficamos em 2 hotéis próximos, né? E todo dia era uma resenha boa, uma resenha sadia. A viagem para lá foi a gente fazendo conteúdos, né? Eu, Amanda, os meninos do Rasta, e Capricho, Edu e Maraial. Foi muito bom. Mas eu não posso negar, eu fui só um coadjuvante, né? Todo o projeto, todo o processo foi voltado para o Rasta Chinela, que é o nosso carro-chefe, se tratando de São Paulo, se tratando de Minas, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, aonde eles mais tocam, né? Talvez se tratássemos de Bahia, norte de Minas, eu estivesse sendo carro-chefe na Bahia e dividindo algumas coisas em Minas. Eu toco bastante em Minas. Não é à toa que acabei de fazer um projeto voltado para Minas. Se Minas não tem mal, mas não tem Minas Gerais. Mas assim, todo o projeto foi voltado para o Rasta, mas todos nós tivemos assim um carinho muito grande do escritório. Todas as mídias, imprensas, escritas e faladas, elas tinham a obrigação de entrevistar os cantores do Rasta e também os cantores do escritório. Léo Dias, Ratinho, tantas outras que me fofocalizando, mídias, rádio imprensa, rádio atual, nativa, todo mundo estava presente, e fora os outros colegas de sites, assim como vocês, das redes sociais, todos eles se aproximavam de todos os produtos do escritório. Então foi algo assim muito gratificante para todos nós. Eu que já tinha feito o turnê em São Paulo, mas os outros, Edu e Marael também, os outros ainda não, mas vamos fazer. Quisera Deus que
Agora em maio a gente deve estar retornando para São Paulo. Não sei se eu estou já nessa primeira levada, né? Porque são 6 produtos. Nós somos Rasta Chinela, Netinho do Forró, Edu e Maraial, sem retoque. Mandar um abraço pro corno do Jaldo. Já É, é corno, viu? Mas é meu amigo. O que mais? Companhia do Capricho. Companhia do Capricho, Amanda Rocha e acho que só, né? Então assim, eu não sei se eu estou nessa primeira leva, mas vai acontecer época que vai todo mundo, né? Como o Rasta tem um grande nome em São Paulo, o Rasta vai sair rastando mesmo, literalmente todo mundo. Isso é muito bom. Então assim, a saída a São Paulo não foi só para gravar um DVD, foi para montarmos parcerias, pegarmos. Hoje já existe um escritório do Grupo Marley Produções em São Paulo, representando esses produtos que aqui citei. Isso vai fortalecer muito a nossa marca, né, no sudeste do país. Xará, 20 anos de trajetória, 20 anos de história, De lágrimas. de lágrimas, né, de dificuldades, porque não é fácil. Né? Qual foi, assim, o momento que você falou assim, que perrengue que eu tô Eu já passando? sei, não vou mais conseguir, não vou mais seguir, não é isso? Não, eu falo de perrengue na estrada mesmo. Ah, perrengue até hoje tem, né? Até hoje tem. O último nós saímos para tocar em Canavieiras, para no outro dia fazermos, caramba, me lembra, me ajude, Senhor. Lá em cima na Chapada Iramaia, né? E, e não deu para chegar. O ônibus quebrou ali em Irajuba e o menino falou aqui, temos que arrumar alguma peça em outro lugar, mais próximo daqui, fomos arrumar em Milagres, né? E era 10 horas da manhã, mais ou menos. O nosso show estava marcado para 7 da noite. O produtor ficou, não era Bruno ainda, Bruno estava com o seu Farley, era Júnior. Dá um abraço para Júnior, Deus abençoe. Abraço, Júnior. E Júnior, aí Deus é tão bom que eu encostei assim era Caatinga, né? Um lugar seco, coisa verde lá, só as esperanças e os gafanhotos. E eu encostei assim numa porteirinha assim e comecei a falar com Deus. Falei, se não tiver show hoje, não há problema algum, Senhor. Mas tu vai prover. O que for para acontecer, vai acontecer. E aí parou uma caminhonete branca. E o rapaz falou assim, cadê Netinho? Aí os meninos, olha ele lá naquela porteira e tal. Aí o cara parou o carro lá. Quando eu cheguei era Humberto. Irmão de Bi, irmão de Bolinha, tio de Monara. Está prefeito hoje de Catiba, ele estava indo para Salvador. E ele parou lá e levou Júnior até Milagres. Aí Júnior lá já providenciou tudo. Era um domingo. Para achar uma oficina aberta foi luta. Mas Júnior, através das amizades, Jaldo até ajudou e todo mundo foi ajudando. Quando eu voltei da porteira para cá, o ônibus funcionou. Pra você ver, né? E aí a gente chegou até Milagres. E lá Júnior já tinha providenciado vans, né? Para que a gente fosse até Iramaia. E deu tudo certo no final. Nós deixamos o ônibus em Milagres, fizemos o percurso de van. Na volta o ônibus estava pronto. E nós voltamos para casa. Mas isso foi uma das coisas assim mínimas. Na última turnê de São Paulo, nós quebramos em Salinas, ficamos 2 dias na estrada, né? E tantas outras e outras. Uma vez viemos em Canavieiras, eu estou falando Canavieiras porque eu fiz Cabo Canavieiras 11 anos seguidos, né? O ônibus empenou um lado, em vez de lá até aqui empenado, a gente parecendo que ia virar, né? Mas o motorista falou, não vira, são as bolsas que pocaram e tal, eu não entendo bem. Mas na época do baile, viajando de caminhão, viajando chuva, sol, sem comer. Sem comer até hoje acontece, porque às vezes chega tarde, não pode parar, porque tem horário para cumprir, entendeu? Correria. Mas hoje a gente vive uma vida, como é que eu digo, de mordomias, né? Eu tô vendo que chegou lanche aqui pra gente. Lá na banda também é assim, termina show, tem lanche. No meio da passagem, a gente para tomar café, para almoçar, para jantar. Então hoje a gente vive uma vida de mordomias, né? As dificuldades ficaram para trás. E a gente ora muito também para sair e para retornar. Eu tinha um músico, um colega de trabalho, não vou citar nome. Uma vez nós falamos, fulano, vamos orar. Ele falou, eu vou orar para quê? Esse carro sempre quebra. Eu falei, ô paupérrimo, me imagine se a gente não orasse, né?
Então, até hoje a gente segue essa rotina de orações. Minha banda, Xará, é a mesma há 21 anos, né? Mandar um beijo para eles. Quando eu resolvi demitir todos, porque eu não tinha mais condição de... Isso depois do estouro, né? Depois que tudo foi por água abaixo, as provações divinas, né? E eu, simbolicamente, abri a porta assim e falei, ó, vocês estão livres, posso até arrumar outros profissionais para que vocês possam tocar. Só que eles já tinham se reunido com Luciana, dá um beijo para ela, minha esposa, e já tinha falado para ela, a gente vai esperar ele para a reunião. Maurinho estava conosco ainda, era um dos, que Deus tenha. E eles já tinham se reunido entre eles. E quando eu os demiti, forçadamente, eles já tinham se reunido e eles decidiram assim, através de Marlos, né? Ele me chama sempre de Narigudo. Narigudo, a gente decidiu, daqui não sai ninguém. A gente caiu, a gente levanta junto. De mãos dadas. E E que é por, lindo, i- né? e é por isso que a gente está junto há 21 anos, né? É difícil conviver? É. São, são 18 pessoas, né, com mentalidades diferentes para um só objetivo. E só que a gente tem que entender que a Argentina não são 11 Messis, né? O Brasil não são 11, o nosso melhor jogador hoje é Neymar, apesar de não gostar do lado pessoal dele, mas como futebol ele é o craque do Brasil, né? Então, mas o Brasil não são 11 Neymars. Então é um ajeitando, é o lateral cruzando para que o centroavante possa marcar, é o meio de campo lançando e assim vai, né? Então eu sou muito grato aos meus músicos. A minha equipe, né, de forma geral, sei que não é fácil lidar com pessoas, mas eu gosto disso. Eu tenho dificuldades, mas eu gosto. Relações humanas, né, Xará? Então é muito difícil. Mas os meninos, eu até falei aqui em off antes da gravação, eu conheço cada um. Às vezes eu vejo um que não está rendendo no show, não está rendendo no ensaio. No outro dia eu vou no hotel, eu vou no quarto e falo, e aí, velho, o que está acontecendo? Como é que tá em casa? Como é que tá a Malu? Como é que tá a Mandinha? Né? Como é que tá Arthur? Estou falando dos filhos dos meus músicos. Isso é Né? importante, né? O que está acontecendo? Tem alguma coisa aí que eu possa ajudar? E muitos deles choram. Às vezes é um problema em casa, eles não estão sabendo, Como lidar, né? né? E aí a gente ajuda. E às vezes na hora de uma bronca forte, de um esporro forte, ao invés de eu chegar forte, eu chego também. Mas eu gosto de chegar forte com a equipe toda, para que eu não possa esquecer nenhum. Mas na hora de conversar sério, não que os esporros não sejam sérios, mas na hora de aconselhar é melhor na hora de dar bronca, particularmente, é melhor falei aqui há pouco instante, é melhor uma relação humana do que uma bronca que você acaba trazendo o cara para você, entendeu? Acho que é por isso que a gente está junto aí há 21 anos. Isso é lindo, essa cumplicidade, Sim. né? Essa... E não existia, né, no forró, claro, sem os músicos, né? Não são só eles. Eu teria uma outra equipe, mas não teria a chegada onde chegamos sem os músicos. Mas nesse caso aqui meu, eu sou muito grato a Gucci, a Marlos, a Aldemso, a Saulo, a Ícaro, a Bigu, a Matheus, a Carolina e a Reinaldo. Sou muito grato. E o Bruno hoje que tem esse digitório, né, que ele pede a cada um digitório é ajuda. É ele que tem essa missão de cuidar de todos eles, né? De todos nós. Porque quando eu entro no ônibus, eu não mando mais em nada, quem manda é Bruno. Xará, você falando desse momento difícil aí que vocês passaram, e como foi para você, líder, Netinho do Forró? Sei que foi um momento difícil também que todos passamos, mas para você, que era o responsável por todas essas famílias, Tá falando da pandemia? Na pandemia, naquele momento da pandemia que a gente passou por aquele colapso, o que passou na sua cabeça? Xará, eu acho que não só na minha, mas de todo ser humano passou assim, me deixe vivo, né? Que eu viva, que eu sobreviva. Porque a mídia também, né, dona mídia? Sensacionalizou demais, né? Foi uma coisa assim terrível. A mídia, ela botou para lascar nas pessoas, né? Eu acho que existiu o problema, claro, existiu, foi mundialmente. Mas eu sou muito de Deus, sabe, cara? Eu sou muito assim, voltado para Deus. Eu não tenho religião. O padre esteve lá em casa essa semana. Viu, padre? Um beijo para você. Padre né? Alessandro, um abraço. Domingo estaremos aí com fé em Deus. Pronto. E aí eu falei para ele, qual é a tua religião, né, senhor? Eu falei, eu sou Jesus Cristo Esporte Clube, né? E eu sou mesmo.
Eu falei com Deus, eu falei, ó, se eu ficar vivo, eu sou muito grato a ti, mais do que já sou. Mas assim, só existiu pandemia, Xará, para o entretenimento. A pandemia, no sentido saúde da coisa, no sentido perigo da coisa, existiu para todo mundo. Mas no sentido de parar, só foi para o entretenimento, só para o lado artístico da coisa. Nós ficamos 3 anos parados, literalmente 3 anos parados. Eu fiz 7 lives. Eu fiz 2 lives muito pesadas, a nível sertanejo, digamos assim, né? Fizemos essas 2 lives pesadas, onde eu arrecadei R$150 mil e mais 17 mil quilos de alimento na primeira. Sim. A segunda eu arrecadei 70 mil reais e acho que 12 mil quilos de alimento. Então, eu sanei por um tempo problemas da minha equipe, de todos eles, e também de outros artistas. Por exemplo, o dinheiro de Itapetinga eu deixei em Itapetinga. O dinheiro de Bicaraí eu deixei em Bicaraí. O dinheiro é assim por diante, sim, né? Eu não trouxe para mim. Eu só administrei o que veio para mim, o que chegou até mim. Porque com esse conhecimento que Deus me proporcionou, eu tenho muitos amigos políticos, né? Então eles mandavam essa ajuda diretamente para minha conta. E eu cuidei de toda a minha equipe. Nós ficamos um bom tempo sem se preocupar em comprar feijão, arroz, café, né, açúcar, enfim. Foi gratificante. E as outras lives, eu falei de 2, e as outras 5, eu citei dos prefeitos, e alguns deles fizeram lives, comemoraram o aniversário da cidade, não por ter que comemorar, porque não podia. Eles fizeram live para me favorecer. Estou falando de Peba, de Itapebi, né? De Marquinhos, de Lajeado Tabocal, de Arnaldo, de Mascote, muita gente, de Theo, de Santa Luzia. Então eles fizeram lives me contratando, e não foi me contratando para fazer live, foi me contratando como se fosse um show, né? E então me ajudaram bastante, mas foi uma época muito difícil, onde eu ligava meu ônibus de 3 em 3 dias. Eu fazia vídeos e eu chorava todas essas vezes que eu ia lá, eu chorava, eu falava com Deus, me deixe vivo. Eu tenho filhos para cuidar, eu tenho uma equipe para cuidar. Eu nunca esqueci nenhum deles, sabe? Mas te confesso que teve momentos que a gente falava assim, eu acho que o melhor remédio durante a pandemia para qualquer um de nós, seres humanos, era não assistir televisão. Porque cada vez que a gente assistia televisão, mais com medo a gente ficava, mais apavorado a gente ficava. Eu vi minha filha, Carolina, eu tendo que dar comida à minha filha como se dava comida para bicho. Não é cachorrinho que você pega no colo, é bicho feroz. Digamos que você cria um leão em cativeiro, né? E você tem que ir lá todo dia dar comida. Eu chegava lá, botava a comida, abria a porta, botava a comida e saía. Ela já morava sozinha. Até que um dia eu me desesperei e falei, abre aqui, se não abrir eu quebro a porta. É triste. Foi triste. Né? E ela abriu e eu entrei, abracei ela. Papai, não, que eu tô com suspeita. Eu falei, morre todo mundo. Se tiver de morrer, morre todo mundo. Mas, como eu falei que eu sou Jesus Cristo Esporte Clube, você também todos nós somos, eu acredito muito em Deus, Xará. Eu acredito assim, que Deus pediu tanto para o mundo se unir, para que o mundo parasse, e ninguém obedeceu. Então Deus fez assim, vocês não querem por bem, vai ser por mal. Porque Deus não castiga ninguém, Ele só permite para que a gente entenda que a gente não é nada sem Ele. Com certeza. Então o mundo parou. Hoje se fala de mundo, todo mundo pensa logo, Estados Unidos. Estados Unidos parou. Não existiu presidente, Donald não sei quem, caralho de asa para lá. Não teve ninguém no mundo que não parasse. Digamos que tenha sido uma ordem divina, pare. Sabe, lá atrás, quando o mundo chamava Raul Seixas de loucos, ele já previa tudo isso. Pare. Onde é que vocês pensam que vão? Né? Então, o mundo parou, eu acho que foi uma lição, mas o ser humano ele é muito medíocre, ele é muito podre. Aconteceu tudo isso e os caras continuam em guerra. Né? Não aprenderam a lição. Continuam matando inocentes. Porque se eles fizessem uma guerra e matassem eles mesmos, pior que são todos covardes. Uma guerra nada mais é, Xará, e os demais, nada mais é do que coronéis sentados em cadeiras, como a gente está aqui, mandando, determinando ordens para que as pessoas
os valentes, digamos assim, e os inocentes vão lá brigar por eles. Por poder. Por poder. Poder esse que não são deles. Então, para mim, eles são medíocres. Pode até me matar amanhã, tá tudo certo. Mas são medíocres. Mas é verdade. É. Guerra nada mais é do que coronéis, ditadores, ordenando pessoas inocentes a irem brigar por eles. Então Deus parou o mundo. Então eu tinha a certeza de ficar vivo, eu não tinha, mas eu tinha muita fé. Muita fé. Mas passou. Passou. Graças a Deus estamos aqui no 10º episódio do Camaleão Cast, que está ao ar hoje recebendo essa ilustre presença, nosso cantor, nosso vaqueiro cantador Netinho do Forró. E chegou pra gente aqui lanche, né? Um hambúrguer da Brito Burger. Ao vivo. Ao vivo e a cores aqui pra nós, Berão. Mostrar, viu? Vou mostrar pra depois degustar. Rimou, ó. Aqui, Bruno! Não, tem uma notícia boa pra você, Bruno. Só vieram 2. tome. Bruno, como é o nome do homem? Brito Burger. Brito Burger. Isto. Devolve ali que daqui a pouquinho a gente vai degustar essa alegria aqui, ó. Já falamos de coisas tristes demais. Quero saber agora, Xará, de projeto, música nova, coisa boa pra nós, tá vindo aí. Foi nada não. Foi nada não. Tá no forno? Já saiu. Já saiu? Já saiu, tá em todas as plataformas. Projeto que eu fiz voltado para Minas. Bahia, não fique com ciúme, que eu já fiz demais por vocês. Eu vou fazer logo mais. Pós São João, estarei voltando pro estúdio para 2 projetos. Um eu vou falar agora e o outro não. O outro é surpresa. Eu vou voltar a fazer um projeto chamado Netinho Vaqueiro Autoral. Né? Vou gravar só coisas minhas e de outros colegas. Nada de regravação. Tudo inédito. Né? As pessoas às vezes acham que eu não tenho... que eu não sou compositor e tal, vou mostrar o meu lado. Fazer igual ao Aldiran. Aldiran, para quem não conhece, é unha pintada. E Aldiran fez agora um disco todinho, autoral, e eu vou copiar. As coisas boas se copiam. Mas a gente acabou de gravar o Foi Nada Não, né? Foi nada não. Eu só liguei pra te dizer que faz 1 ano que a gente terminou. Não leva mal. É que ao contrário de você, meu coração não consegue esquecer. E me diz pensar, é muito linda essa canção, de Fábio Leal também, né? Já tentei de tudo e não consigo. Tirar você de mim tá sendo impossível. Mas se por acaso não der certo, saiba que estarei um dia aqui por perto. Essa música é muito linda. Então a gente está lançando. Já lançamos em São Paulo, lá na turnê com o Rasta. E está em todas as plataformas. Hoje mesmo ligou uma rádio de Almenara, Minas Gerais, onde a gente vai estar passando no São João, né? Dessa turnê linda, junina, que a gente mais uma vez vai fazer. Esperamos em Deus que a gente cumpra. E já estava tocando lá, Foi Nada Não e tantas outras canções. E eu sou muito agraciado a Deus pelo dom que me desse. Muito bom. Foi Nada Não é o mais novo sucesso de Netinho do Forró. Chegar em casa eu vou botar lá no... Coloque, eu tenho certeza que você vai gostar. Foi Nada Não. De Fábio Leal, o vaqueiro compositor. E me diga, Xará, como está aí essa agenda para o mês de junho, São João chegando Graças a Deus, e Netinho né? trabalhando. É a época de pagar as contas, Pagar né? as contas. No decorrer do ano a gente fala que é só para manter os meninos. Tem que prover. Né? Tanto menino que eu tenho agora, amor, são 18 famílias, né? Tem quantos meninos, Bruno? Só tem um? Então, os Manuel tem 11, né? E aí é tudo menino meu, né? Eu acabo gostar de fazer menino da peste, né? Não. Então, são 18 famílias que a gente tem que cair na estrada para dar conta, né? Brincadeiras à parte. Xará, o meu São João é muito fácil de se vender. Glórias a Deus, né? Glórias a Deus e aos homens de boa vontade. Pedro Bahia, Grupo Marley Produções, Luciana Torres, que é a LP Produções, né? Minha esposa. Thea, lá de Itamaraju. Jadson, lá do Extremo Sul, lá de Teixeira de Freitas. Rei e Maicon, de Minas Gerais, de Almenara. Modesto, também de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte. Rosivaldo, lá de Vitória da Conquista, mas que atinge muito aquele lado de lá. E os amigos prefeitos também, né, que absorvem o meu trabalho. Mas tudo isso acontece primeiramente porque Deus permite e o povo absorver. Não é o prefeito que contrata tal artista. Não é o prefeito que traz qualquer artista. Não é o prefeito que traz qualquer
artista que ele queira trazer. Quem contrata é o povo. É o povo que quer, aquele artista começa a balbuciar o nome do mesmo e ele acaba sendo contratado. Então eu sou muito grato a todo esse povo que eu citei, e em especial ao povo que me leva aos 4 cantos desse Nordeste brasileiro. A agenda está bem, está começando a se formar. Acho que logo, logo aí não vai ter mais data, né? Glórias a Deus. A gente costuma vender mais o antes e o depois, porque o principal já fica quase que agendado para o próximo ano, né? Isso é muito bom. Fizemos muito para que isso pudesse acontecer, né? Mas é isso. Isso é bom. Você falou de essa parte de conquista para lá. E eu sou prova viva, porque uma vez, outra história, viu? Eu tava na Barra do Choça, Sim? na casa do pessoal da minha esposa, né? Das tias da minha esposa. Meu sogro também, na época, estava lá. E meu sogro falou assim, vamos ali no barzinho jogar um sinuca. Eu sempre gosto de jogar um sinuca, né? Eu falei, embora. Aí a gente foi no barzinho e tava tocando Netinho do Forró no barzinho, né? Aí eu entrei e tal, meu sogro fez as honras lá. Como ele tem conhecimento com o pessoal, conhecia o dono do bar, né? Na verdade era a dona do bar. E aí, esse aqui é meu genro e tal. Falou assim, ó, prazer, neto e tal. Meu xará tá tocando aí, né? Tá. Meu amigo viu o celular de Tororó, tá. Mentira, ela não acreditou, não. É mentira, é seu amigo, não. Eu falei, é meu amigo, quer ver? Eu peguei, peguei o WhatsApp, mostrei, né? Tinha um contato lá. Ela, é mesmo? Eu falei, é verdade. Então, e não foi só nesse bar que eu ouvi Sim. Netinho do Forró. Por onde eu passava em Barra do Choça, eu ouvia Netinho do Forró. E os familiares da minha esposa falavam assim, não, Netinho do Forró aqui é aclamado. Para você ter uma ideia, você citou Barra do Choça, as coisas são Deus, as coisas é Deus que prepara, né? Essa semana mesmo passada, eu recebi uma ligação de Brendo, é o secretário de Cultura. E ele disse assim, Netinho, eu tenho aqui, vou lhe citar algumas datas. Ele citou, ele tem um de cor. Ele citou dia 13, dia 14, dia 3, dia 4, 21, 22 e 23. Eu falei, o que tem a ver? Ele falou para você escolher o que dia que você quer. Escolhe um aí. Né? Então isso é muito gratificante. Né? Então eu escolhi, eu falei, olha, eu só vou ter aí tal data e fechei. Eu vou estar até adiantando aqui, dia 22 eu vou estar em Barra do Choça, Vitória da Conquista. Vou estar dobrando. Glória a Deus. Coisa boa. Coisa boa. Gente, esse é o Camaleão Cast, trazendo hoje essa visita aqui ilustre. Estou muito feliz de estar ao lado do meu xará, entrevistando, contando histórias verídicas, histórias que emocionam, que impulsionam e que traz para nós desejos de continuar caminhando e galgando. Esse é o nosso Camaleão Cast. Espero que vocês aí estejam gostando. Eu queria mandar um abraço muito especial para essa galera toda de Tororó que está em Nova Serrana, também buscando o progresso. Que Deus abençoe vocês, dê muita saúde, dê muita força para continuar trabalhando. Nós estamos daqui também torcendo muito por vocês que estão aí, os nossos conterrâneos. Acho que se eu fizer um show em Nova Serrana vai dar gente de Tororó pra caramba. Ave Maria, vai dar. Não só de Tororó não, a região toda tá lá. Bora montar isso lá. Tapetinga, Firmino Alves, Rio do Meio, essa galera massa daqui da região aqui, né? Iria curtir muito esse show e seria massa. Quem sabe? É Minas, sabe? Né? Minas. É. CD vai pra lá. Vai. Baixe mesmo. Já tá lá, né? Baixe mesmo, já tá lá. Baixe aí. Tem nada não. É o novo sucesso do vaqueiro cantador Netinho do Forró. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde vem e pra onde vou. De onde vem, não importa, pois já passou. O que importa é saber para onde vou. Minha amiga senhorita, o que tenho é quase nada, mas trago o sol como abrigo. Traz o que é seu, vem morar comigo numa paioça no canto da serra, será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Subiu! Aqui
é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso a gente aumenta depois. Lindo, hein? Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita mineira, vem morar comigo, doce meiga senhorita Maria Flor, Carol Melo e Tô, vem morar comigo. Muito bem. Preocupa não que esses pretinhos da banda eu vou demitir tudo. Xará, Senhor, sei que você gravou um CD também, inspirado em músicas de Caravéia. todo. Foi um grande artista, um grande Caravéia foi um cara que compositor. depois que morreu me deu um pescoção. Os caras falam que tem medo de gente que já morreu, não, eu tenho amor. Caravéia me deu um pescoção e eu aconteci, né? E foi cedo, foi precoce, hein? Morreu em 2004. Tipo isso. A fatalidade. Ouço Caravéia, gosto de Caravéia. Era um poeta, né? Infelizmente se foi. Vaqueiro. Mas se foi, porém deixou seu legado. Eu sou um deles, né? Um deles. E nós vamos Sou cantar um deles. Mulher Ingrata e Fingida. Ô moda, viu? Puxe. Quero ver você cantando. E ouvir. Mulher ingrata e fingida, não ignore eu dizer todo o mal de minha vida. Depois eu vou fazer um pedido pra ele, viu? Já vem do seu proceder, seguiste nos meus encalços, com um sorriso e beijos falsos, me deixando alucinar. Meu sofrimento é sem pausa, ô mulher, por tua causa, vou morrer embriagado. Bonita, né? Embriagado eu percebo que algum dos meus camaradas me perguntam por que bebo, pra cair pelas calçadas. Eu ergo a cabeça e digo, respondo para os meus amigos, eu não bebo por vaidade, bebo pra esparecer toda mágoa e esquecer de quem me fez falsidade. E por aí vai, meu amigo Moab, essa é pra você, eu sei que você gosta. O Vaqueiro Moab tá aí em Almadina, na lida, todo dia. Almadina é terra boa. Vamos mais uma pra gente finalizar? Bora. Essa é um hino nacional, você conhece também, tenho certeza. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi que na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver e ter na vida algum motivo pra sonhar. Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Grande de Maia, inesquecível.
Viva a música popular brasileira, Sempre. viva Tim Maia, viva Netinho do forró, viva Netinho a Nogueira, música, viva todos viva a nós. música. Que bom. Que bom, que bom, que bom. Fazer uma live dessa aqui e não ter música, né? Os cabos iam me xingar todo, né? Não ia ter nem graça, Não né? era pouco, não. Xará, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, do nosso Que podcast, pena. infelizmente, né? Com o coraçãozinho apertado, porque foi uma entrevista boa. Descontraída, em que- né? Bacana. Descontraída, em que nós colocamos tudo do nosso coração para fora, tudo de bom que nós temos, até porque a gente só dá o que a gente tem. Então, Mas prepara o violão pra gente encerrar com música daqui a pouco. Viu? encerrar com música? Claro, né? Vamos, a gente vai encerrar com música. Forrozinho, né? Vai chegando São João, né? E não, tudo no improviso aqui, nada ensaiado. E é assim, a vida de artista é isso. E eu queria agradecer você, né, que esteve conosco. Queria agradecer meu xará, Netinho do Forró, por Obrigado. ter aceito esse convite, estado aqui Muito conosco nessas horas, falando de música, musicalizando, batendo esse papo descontraído, leve, no nosso 10º episódio do Camaleão Cast. Muito obrigado, xará. Então, Xará, muito obrigado. Eu que agradeço toda a gratidão do mundo a vocês por lembrarem de mim, por entender que eu vivo de música, que a minha ferramenta do sustento de casa é a música, né? Sou grato a Deus por tudo, pelo dom que me concedeste, e enfim. Mas acho que a gente não poderia encerrar sem uma música de São João, Com de certeza. forró, né? Vamos lá. Tem uma música que eu gosto muito, que eu acho que você toca também, acho não, tenho certeza, que é Espumas ao Vento, né? Num shotzinho pra gente encerrar assim com chave de diamante, de ouro, de prata, de tudo quanto é coisa aí pra a gente sair bonito. Muito lá. obrigado por tudo. Obrigado, xará. Vamos lá que São João tá chegando. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, não. Feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira. Mania que daí passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar. Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, sim. Desejo pegando fogo.